Essa noite nós vamos falar sobre os 7 poderes ou autoridades que a igreja recebeu através de Cristo e que Satanás quer tirar. Os 7 poderes ou autoridades que a igreja recebeu através de Cristo e que Satanás quer tirar. Nós já fizemos uma mensagem sobre esse estudo, mas hoje nós vamos aprofundar um pouco mais, com mais versículos bíblicos, em nome de Jesus. Vamos começar com o nosso texto-chave, Lucas capítulo 10, versículo 19 e 20. Lucas capítulo 10, versículo 19 e 20. Diz assim: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Oremos. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa vir esta noite nos dar entendimento, sabedoria e nos usar para falar à sua igreja e todos que vão receber essa mensagem compartilhada através dos nossos inscritos da AD Glória ao Rei Jesus TV. Podemos assentar em nome de Jesus? Irmãos, Jesus, Ele concede poder para a igreja combater o inimigo. E agora, diante desses 2 versículos, nós vemos o próprio Jesus dizendo para os comissionados: Eis que vos dou poder para pisar serpentes. Jesus, sabendo daquilo que a igreja, os comissionados, os discípulos, os apóstolos iriam encontrar pela frente, sabendo da grande luta, da grande batalha que os esperava, Jesus agora, Ele dá poder para a igreja. Ele capacita a igreja. Jesus jamais vai comissionar alguém. Jesus jamais vai enviar alguém. Jesus jamais vai enviar alguém para uma batalha sem antes capacitá-lo, sem antes prepará-lo, sem antes dar as armas que precisa para lutar e enfrentar o inimigo. Então aqui Jesus, Ele concede poder para pisar em serpentes, ou seja, para enfrentar os demônios, para enfrentar os anjos caídos que se levantaria ou iria se opor, como se opõe até hoje, contra o trabalho de Cristo, contra a obra de Deus. Aleluia! Mas só que eles não esperavam por essa. Eles achavam que os comissionados de Jesus, eles achavam que a igreja iria avançar como simples seres humanos mortais. Eles achavam que a igreja
iria marchar como simples seres humanos mortais. Mas só que agora Jesus, Ele capacita a igreja, Ele dá poder para a igreja enfrentar o inimigo, e a igreja não vai como um simples mortal, um simples seres humanos mortais. A igreja vai avançando cheia de poder, a igreja vai avançando cheia de autoridade, a igreja vai avançando cheia de virtude, a igreja vai avançando cheia da graça de Deus, a igreja vai avançando cheia da unção de Deus. Oh, alabassuri comanai. Jesus, Ele concede poder, aleluia, para os seus discípulos. E eu quero dizer uma coisa: esse mesmo poder que Jesus deu para aqueles 70 discípulos, aqueles 70 comissionados, convocados para a missão de levar a palavra de Jesus, esse mesmo poder está sobre a igreja hoje. Oh, aleluia! Esse mesmo poder está sobre a igreja hoje, porque Jesus, Ele disse: não vos deixarei órfãos, enviarei o meu Espírito. Jesus, quando subiu aos céus, Ele enviou o Espírito Santo para morar dentro da igreja, dentro de cada um de nós. Nós estamos cheios do Espírito Santo, nós estamos cheios da graça de Deus, Deus habita em nós. Aleluia! E agora Ele diz, aleluia: vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões. Aleluia! O escorpião, aleluia, ele tem veneno mortal. E quantas vezes Satanás, ele nos ataca de um jeito para nos eliminar da terra, para nos destruir da terra. Quantas vezes Satanás já tentou eliminar a igreja, já tentou destruir a igreja com ataques mortais, mas a igreja sobreviveu a todos os ataques, porque Jesus nos deu poder. E diz aqui: e toda a força do inimigo, para enfrentar toda a força do inimigo. Não foi um pouco ou metade, toda a força do inimigo. Ele nos deu poder, Ele nos preparou, Jesus nos capacitou para enfrentar toda a força do inimigo, todo o laço que Ele preparar contra a igreja, todo o projeto que Ele trazer contra a igreja, todas as armas que Ele usar contra nós, Jesus nos deu poder para destruir todas elas. Oh, alabassuri comanai. E nada vos fará dano algum. Nada vos fará dano algum, ou seja, nada vai vos destruir, irmãos. A igreja não é só uma pessoa. A igreja, ela é coletiva. A igreja, ela é comunhão. A igreja, ela é congregação. A igreja, ela é uma comunidade. A igreja, ela é uma nação. Deus está sempre levantando homens e mulheres de Deus para combater a força do inimigo. A igreja está sempre crescendo, mas aqui
Jesus nos alerta: mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Jesus fala para nós não nos engrandecermos, não nos sentirmos grandes, não nos sentirmos maiorais, para nós lembrarmos da onde vem esse poder, quem nos deu esse poder: Jesus Cristo. Esse poder não é de nós, não veio de nós, esse poder veio de Jesus para nós. É Jesus que está na nossa frente, é Jesus que nos dá essa autoridade, e nunca podemos nos esquecer disso. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito no livro da vida, escrito nos céus. Temos escrito nos céus. Essa alegria que nós temos que ter, irmãos, por ter o nosso nome escrito no livro da vida, não porque o diabo nos sujeita, pelo poder de Deus, mas devemos nos alegrar por ter o nosso nome escrito no céu, por sermos salvos. Aleluia. Então, essa noite vamos falar de 7 poderes ou autoridades que a igreja recebeu através de Cristo. O primeiro poder que a igreja recebeu através de Cristo é o poder espiritual. E Satanás está o tempo todo tentando, lutando para tirar esse poder espiritual da igreja, para tirar essa força da igreja, para tirar essa unção da igreja, porque ele quer uma igreja fraca espiritualmente, ele quer uma igreja que não ora, ele quer uma igreja que não jejua, ele quer uma igreja que não busca, ele quer uma igreja que não tem vida com Deus. Por isso vamos ler em Efésios, aleluia, com a nossa irmã Mariana, Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 17. Lê para nós em voz bem alta, por favor, pausadamente. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas, desde século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir do dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha, irmãos, o poder espiritual que Jesus nos deu. Você encontra isso em Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 17. Revestimos de toda a armadura de Deus, toda a armadura de Deus. Olha a autoridade que o Senhor nos deu, irmãos. Olha o poder que Ele nos deu para vencer as forças das trevas no mundo espiritual, nos lugares celestiais, aonde eles tentam invadir, aonde eles tentam entrar para minar a fé da igreja em Cristo Jesus, para minar a força da igreja
para impedir da igreja avançar em oração, em jejum, em consagração, em santidade. Mas Jesus nos deu poder, Jesus nos deu autoridade para enfrentar toda a força do inimigo. E Ele disse: revestiu de toda a armadura de Deus. Ou seja, tudo que você precisa, você que é servo de Deus, fiel, tudo que você precisa para vencer o inimigo, Deus te deu. Deus te deu autoridade para buscar. Deus te deu autoridade para adquirir. Revestiu de toda a armadura de Deus. Esse é um dos grandes poderes que Jesus nos deu, o poder espiritual para vencer no mundo espiritual, para vencer nas regiões celestiais, para ficarmos firmes, para ficarmos de pé diante das batalhas. Aleluia. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. O segundo poder que Jesus nos deu foi a sabedoria teológica, irmãos. A sabedoria teológica. A gente vê aí quantos pastores dotados de sabedoria. A gente pode lembrar alguns aqui, mas vai esquecer de muitos, como o pastor Napoleão Falcão, o pastor Juliano Fraga, o pastor Marcos Feliciano, pastor Silas Malafaia. Olha quantos homens de Deus, pastor Ziel Gomes, quantos homens de Deus dotado de sabedoria teológica. Pastor Eliseu Rodrigues. Quantos pastores, quantos homens de Deus dotados de sabedoria teológica, com aprofundamento teológico, irmãos, para poder combater as heresias, para poder combater os falsos profetas, os falsos cristos, as artimanhas do inimigo. E essa grande sabedoria eles têm passado para nós, têm nos ensinado. Quantos homens e quantas mulheres de Deus dotados de sabedoria. O Senhor nos deu o poder da sabedoria teológica para ter mais intimidade com Deus, para ter mais a profundidade com Deus, com as coisas de Deus, para ter mais unção e para termos condição de combater os falsos profetas. Por isso, vamos ver aqui em Romanos 11:33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Olha, irmãos, com profundidade das riquezas, tanto a sabedoria quanto a ciência que vem de Deus. A sabedoria é uma riqueza. E riqueza representa o que, irmãos? Poder.
Riqueza representa poder. A sabedoria que o Senhor nos deu é uma riqueza, é poder, autoridade para combatermos o inimigo. Aleluia. Vamos ler em Provérbios, capítulo 2, versículo 6. Provérbios, capítulo 2, versículo 6. Vê para mim. Aleluia. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Olha aí. Porque o Senhor, lê de novo. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Aí. O Senhor dá sabedoria. Deus dá sabedoria. Da boca de Deus vem o conhecimento e o entendimento, irmão. Ele nos deu sabedoria teológica, uma sabedoria avançada, uma interpretação revelada pelo Espírito Santo da sua santa, sagrada e divina palavra. E quantas vezes Satanás se levanta contra a teologia que vem de Deus? Quantas vezes Satanás tentou impedir da gente buscar a Deus nessa teologia, dizendo que a teologia era de Satanás, que a teologia não vinha de Deus, que a teologia era uma obra do inimigo, porque ele não queria que a igreja tivesse esse aprofundamento da palavra de Deus, esse aprofundamento teológico da palavra de Deus, porque ele queria uma igreja ignorante. Ou seja, ignorância é ausência de conhecimento para ele poder manipular. Mas o Senhor nos dotou com uma sabedoria teológica. Ele nos deu entendimento, conhecimento, para a gente poder desfazer as obras das trevas, desfazer as obras dos falsos profetas, dos falsos cristos. Deus é maravilhoso, aleluia. O terceiro poder que Jesus deu para a igreja foi o poder físico, para sermos muitos, dezenas, milhares, milhões e bilhões. Jesus nos deu o poder de crescer, o poder de nos multiplicarmos, o poder de sermos uma grande nação. A igreja é uma grande nação, a igreja de Cristo é uma grande nação. Quantas vezes a gente começa com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, quando vê, de dezenas passa para centenas, passa para milhares, de milhares para milhões, de milhões para bilhões, e hoje nós somos mais de 1 bilhão de evangélicos em todo o planeta, porque o Senhor nos deu o poder para crescer, o poder para nos multiplicarmos, o poder para sermos muito, o poder para sermos multidão. Jesus Cristo é representado nessa terra tanto por uma pessoa, tanto por bilhões de pessoas. Deus seja louvado. Por isso vamos ver Marcos capítulo 16, versículo 15 ao 18.
Pode ler. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Olha aí o poder que o Senhor nos deu para crescer. Ele disse: ide por todo o mundo, todo o planeta, todos os continentes, e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. E aí confirma mais uma vez que Ele nos deu poder para destruir as obras do inimigo. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O poder de pregar a palavra a todos, e todos os que creem recebem a salvação. E quantos bilhões receberam a palavra e creram, aleluia, através da pregação do evangelho, através dos missionários, dos comissionados, daqueles que saíram para pregar o evangelho, aqueles que estão pregando no trabalho, aqueles que estão pregando dentro de casa, que estão pregando para o vizinho, que estão pregando dentro do ônibus, estão pregando na rua, estão pregando na roça, estão pregando dentro das empresas, estão pregando por onde passa, e por onde passa, todo um minuto, todo segundo, tem alguém aceitando Jesus, tem alguém aceitando Jesus nesse momento agora, tem alguém crendo em Jesus Cristo nesse momento agora. Em todo o planeta o evangelho é pregado de noite. E a igreja vai crescendo, a igreja vai crescendo, a igreja vai avançando e vai destruindo as obras do inimigo. Por isso que o inimigo luta para a igreja não pregar o evangelho. O inimigo luta para a igreja não ter trabalho de missão. O inimigo luta para a igreja não ter recursos para enviar missionário. O inimigo luta para a igreja não dizimar, não ofertar, não patrocinar. Porque Ele não quer que a igreja cresça. Ele não quer que nós nos fortalecemos cada vez mais através da massa humana, através da multidão. Ele não quer. Por isso Ele tem que infiltrar nas igrejas, dentro das igrejas, as heresias, as mentiras, os falsos profetas, os hipócritas. Mas Ele nos deu um poder para crescer, e nada pode impedir da igreja avançar, nada pode impedir da igreja crescer, porque o evangelho é poder de Deus. Aleluia. Vamos ver agora Efésios capítulo 4, versículo 16. Do qual todo o corpo bem ajustado é ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justiça, operação de cada parte faz o aumento do corpo, para sua edificação em amor. Olha aí, todo o corpo bem ajustado. Nós somos o corpo, Cristo a cabeça. Quando a igreja está bem ajustada, quando a igreja está bem alinhada, quando a igreja está unida, quando todos estão cooperando, a igreja cresce mais. Mais pessoas vão chegando, mais pessoas vão se aproximando, mais pessoas vão entregando a vida para Jesus. Enquanto mais o corpo de Cristo trabalha para Cristo, mais esse corpo cresce, mais a obra cresce, mais esta nação cresce. A igreja é uma nação. Aleluia. Vamos ver Atos 6:1. Ora, naqueles dias
crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Olha aí, crescendo o número dos discípulos. Crescendo o número dos discípulos. Quem são os discípulos, irmãos? Aqueles que creram em Jesus Cristo. Aqueles que entregaram a vida para Jesus. Aqueles que entregaram a vida para o reino de Deus. Oh, aleluia, 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 aleluia. O número dos discípulos foram crescendo, está crescendo até os dias de hoje, está crescendo até os dias de hoje. Maravilha, né, irmãos? Vamos ler agora em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 e 7. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 e 7. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, pelo que nem o que planta, nem o que rega, são coisa alguma, mas Deus que dá o crescimento. Olha aí, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, irmão. E nós estamos plantando, nós estamos sempre plantando, estamos sempre plantando a palavra de Deus no coração do incrédulo. Estamos sempre plantando a palavra de Deus no coração do ímpio. Estamos sempre plantando a palavra de Deus no coração do ateu, daqueles que não creem em Jesus Cristo, daqueles que estão afastados do Evangelho. Estamos sempre plantando a palavra de Deus, seja através de um folheto, seja através de uma mensagem verbal, seja através das redes sociais. Estamos sempre plantando através dos meios de comunicação, plantando, e Deus está dando crescimento. Deus está dando crescimento. Por isso a igreja está crescendo, por isso a igreja cresce. Aleluia, Deus é maravilhoso. Hoje somos mais de 1 bilhão de crentes em todo o planeta. Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. O quarto poder que o Senhor deu para a igreja é o poder religioso conservador cristão. O poder religioso conservador cristão é importantíssimo. E Satanás quer nos tirar isso. Satanás quer nos tirar o poder da religiosidade. Não estamos falando da religião hipócrita, da religião pagã, da religião sem Deus. Não. Estamos falando da religião cheia do Espírito Santo, cheia do Pai, do Filho e do Espírito Santo, cheia da graça de Deus. A religião é importantíssima. E olha como Satanás quer nos tirar isso, dizendo que religião não salva, que buscar Deus pode buscar em qualquer lugar, pode ir no alto do morro, que não precisa vir na igreja, não precisa vir no templo, não precisa dizimar, não precisa ofertar, não precisa patrocinar, não precisa estar lendo a Bíblia toda hora, não precisa estar orando toda hora. Querem tirar a nossa religiosidade, querem tirar esse poder de conservar a sã doutrina, os bons costumes, as boas tradições que Jesus nos deu, irmãos. Porque uma pessoa religiosa, cheia do Espírito Santo, ela tem compromisso, ela tem responsabilidade, ela tem amor, ela tem zelo, ela tem cuidado com as coisas de Deus. Satanás não quer uma pessoa religiosa, conservadora. Satanás está colocando no coração das pessoas serem crentes sem responsabilidade.
o tal do crente do nada a ver, o tal do crente que tudo pode, o tal do crente que não precisa ir no templo, não precisa dizimar, não precisa ofertar, não precisa ter compromisso, não precisa chegar no horário do culto. Satanás quer tirar a religiosidade da igreja, do coração da igreja. A religiosidade de compromisso, das boas tradições, dos bons costumes, de chegar à igreja no horário, de ter compromisso com Deus, de ter cuidado em estar dentro do templo, de não conversar dentro do templo, não mexer em celular desnecessariamente dentro do templo, não conversar, não mascar chicletes dentro do templo, não orar, não jejuar. Ele quer tirar isso tudo da igreja. Quer tirar isso tudo da igreja. A religiosidade foi um poder que Jesus nos deu. Aleluia. Vamos ver aqui o que a Bíblia fala sobre a religiosidade cristã, né? Tiago, capítulo 1, versículo 27. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é estar, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Olha aí, irmãos, a religião da Bíblia. Jesus nos ensinando, o Espírito Santo nos ensinando que a verdadeira religião é ter zelo pelas coisas de Deus, ter preocupação com o próximo. Isso aplica a todas as pessoas necessitadas, não somente as viúvas, mas a todos os pobres necessitados, espiritualmente também. Aleluia! E como que a igreja cristã, como que a igreja evangélica trabalha, irmãos, para ajudar o próximo? Quantas entidades nós temos para ajudar o próximo? Entidade de centros de recuperação, creches, colégios, lar dos idosos, orfanatos. Quanta coisa a religião cristã oferece. Quanto trabalho a gente faz nas ruas, distribuindo sopa, cobertores. Muitas igrejas, milhares de igrejas fazem esse trabalho religioso, conservador, que protege a família. Aleluia! Satanás quer destruir a religião conservadora cristã, que protege a família verdadeira, entre um homem e uma mulher. Porque somente através de um homem e uma mulher pode ser exercido, constituído um casamento biblicamente. E através do casamento entre um homem e uma mulher vem a família, os filhos. Aleluia. E Satanás quer tirar isso da igreja, quer tirar o compromisso, quer tirar a seriedade religiosa. Aleluia. Vamos ver em 1 Coríntios 15:33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Olha aí, irmãos, as más conversações corrompem os bons costumes. O que é as más conversações? São os maus ensinamentos, os ensinamentos ruins. O que é as más conversações? É o que as redes sociais, os veículos de comunicação estão lançando contra a igreja, contra a religiosidade conservadora cristã. Estão se levantando contra a religião conservadora cristã, porque eles querem tirar, querem destruir o cuidado
cuidado, o zelo, o compromisso que a igreja tem com a família, com o próximo, com os necessitados. Quantos veículos de comunicação estão sendo usados para deturpar o Evangelho? Aleluia. Vamos ver Gálatas 6:2. Gálatas 6:2. Levai as cargas uns bons dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levai as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Aleluia. A lei da verdadeira religião. Nem isso que nós faz, nem isso que os cristãos fazem, que os evangélicos fazem. Levar as cargas uns dos outros. A gente ajuda uns aos outros, a gente ora uns pelos outros, a gente jejua uns pelos outros, a gente visita uns aos outros, a gente cuida uns dos outros. Aleluia. Satanás quer tirar esse poder, essa religiosidade conservadora cristã da igreja, mas nós estamos atentos em nome de Jesus. Somos a religião cristã, seja evangélica ou seja católica. A religião cristã é a que mais ajuda a sociedade no planeta. Aleluia. O quinto poder que Jesus deu para a igreja, ou que a igreja adquiriu através de Cristo, e que Satanás quer destruir, quer eliminar, é o poder político cristão. Irmãos, como é que Satanás está lutando para tirar a igreja da política? Como que Satanás está lutando para cegar a igreja, para fazer a igreja se retirar da política? Como que ele está lutando? Como que ele está espalhando através dos falsos profetas que a política é do diabo, que a política não é de Deus para a igreja, que é Satanás que quer infiltrar a igreja na política, que a igreja não tem que se meter em política, que a igreja não tem que entrar em política. Como que Satanás está tentando cegar o povo ignorante? Ignorante é o que tem ausência de conhecimento, e ele não quer que os ignorantes abram os olhos, porque ele quer uma igreja ignorante na política, uma igreja que não participa, uma igreja manipulada, uma igreja que pode ser facilmente manipulada e destruída, porque ele quer que a igreja não tenha representante na política, para que assim eles possam fazer o que quiser, fazer leis que combatam a igreja, leis malignas, leis influenciadas pelo próprio Satanás. Mas Deus nos deu o poder da política cristã. Deus nos deu o poder de estarmos dentro da política, de fazermos parte da política para defender a igreja de Cristo, para fazer frente, defendendo o nome do Senhor Jesus dentro da política, né? E nós vemos aí quantos nomes que se levantou aí para defender a igreja na política, né? Nós vemos agora aí o Nicolas, nós vemos o pastor Marcos Feliciano, né? Nós vemos aí tantos outros aí que estão defendendo a igreja, né? A deputada Ione Barbosa. Então, quantos aí estão defendendo a igreja, né? E Satanás não quer a igreja na política, ele quer uma igreja ignorante, uma igreja cega, uma igreja que não participa, né? Como assim a igreja pode votar e não pode fazer parte da política? Como assim o cidadão cristão evangélico pode votar e não pode ser um político?
não pode estar na Câmara do Deputado, dos deputados federal, dos deputados estadual, não pode estar no Senado, não pode estar no Congresso. Como assim? Que história é essa? Né? Satanás está tentando cegar a igreja, mas Deus nos deu o poder da política cristã, né? E nós vemos tantos homens de Deus que foram políticos, né? Tantos homens de Deus, inclusive o primeiro político foi Adão, né? O primeiro homem que Deus criou foi o primeiro governador da terra. Deus criou a terra e deu para Adão governar. Inclusive Adão ajudou na administração e na criação do mundo, né? Como assim Adão ajudou na criação do mundo? Simples. Quando Deus trouxe os animais até ele e mandou ele dar o nome dos animais, o próprio Adão deu o nome para os animais, né? Foi o primeiro governador da terra, e um homem com uma sabedoria tremenda, uma sabedoria de excelência, né? Tanto que deu o nome para os animais, e a gente olha para os animais e só consegue enxergar aquele nome que ele deu, né? Por exemplo, a gente vê o elefante, né? E a gente olha e vê um elefante. A gente não consegue olhar para um elefante e imaginar que ele poderia chamar um cavalo, né? E a gente olha para um cavalo e vê para o cavalo o nome de cavalo, o nome ideal, né? Nós não conseguimos olhar para o cavalo e imaginar o cavalo chamando o cachorro. Então foi tudo por excelência. Foi um governador de excelência. O primeiro governador do mundo foi Adão, né? E nós vemos outros homens que esteve, né, na política, como José no Egito, né? José foi governador no Egito, Daniel foi estadista, Sadraque, Mesaque e Abednego foram prefeitos de cidade, Esdras e Neemias foram administradores, o rei Davi foi um político, o rei Salomão, né, foi um grande político, negociava até sobre navegação, né? Então a gente vê também outros políticos na Bíblia, como José de Arimateia, que era senador, né, que emprestou um túmulo para enterrar Jesus, né? O próprio apóstolo Paulo, né? O próprio apóstolo Paulo era um grande político, um grande entendido de leis, e até combatia, né, defendendo a igreja, usando as leis de Roma, né, para defender a igreja, para se autodefender. Então a política é algo de Deus. Eu estou falando a política cristã, a política bíblica. Eu estou falando da política corrompida, tá? Quem se corrompeu, aí já não é esse assunto que eu estou falando. Eu estou falando sobre os políticos cristãos sérios. E hoje a igreja tem uma grande bancada, os cristãos têm uma grande bancada, né? Na Câmara, no Senado, existe uma grande bancada de cristãos, né, que defendem a igreja. Isso é muito importante, é muito importante a igreja exercer esse poder que Jesus deu, né, sobre a política. O sexto poder que Jesus deu para a igreja foi o poder financeiro, o poder aquisitivo, o poder de ter bens materiais, né? E como que Satanás está lutando contra a igreja, né? Satanás não quer uma igreja próspera, Satanás não quer uma igreja rica, Satanás não quer uma igreja que adquire bens, Satanás não quer uma igreja que estuda, Satanás não quer uma igreja que tenha advogado, juiz, promotor, coronel do exército, capitão do exército. Não quer uma igreja infiltrada na polícia militar, na polícia civil, né? Satanás não quer uma igreja bem sucedida. Por quê?
Ele quer uma igreja na miséria, Ele quer uma igreja na pobreza, Ele quer uma igreja sem riqueza, para Ele poder controlar, para Ele poder pisar na igreja. Mas Deus, Ele deu para a igreja um poder financeiro, um poder aquisitivo, para crescer e se defender, né, irmãos? Então nós vemos hoje aí quantas pessoas aí no YouTube, na rede social, criticando, né, a igreja, criticando os pastores bem-sucedidos, né, dizendo que a igreja não pode enriquecer, a igreja não pode ter navio, a igreja não pode ter helicóptero, a igreja não pode ter avião, mas isso tudo, Deus deu esse poder para a igreja, né, de comprar navios para atravessar mares, continentes, para pregar o Evangelho. Deus deu avião para a igreja para atravessar os ares, para ir para outros países, né, pregar o Evangelho. Deus deu carros para a igreja poder se movimentar, se locomover, né? Deus colocou a igreja na alta sociedade, né? Hoje a igreja tem juiz, a igreja tem advogado, a igreja tem promotor, a igreja tem um exército na polícia, na marinha, na aeronáutica, né? A igreja, ela é bem sucedida, e Satanás não quer, né, os pastores bem-sucedidos, Satanás não quer os líderes bem-sucedidos, Satanás não quer uma igreja bem-sucedida. Para quê? Para ele poder controlar, para ele poder pisar. Mas Deus deu para a igreja um poder aquisitivo, um poder financeiro, para adquirir bens materiais, para poder atravessar continentes e pregar o Evangelho, e também para poder se defender, né, irmãos? Quando se levantam contra a igreja, se levantam contra os grandes pastores, os grandes homens de Deus, e eles têm o quê? Um poder aquisitivo para contratar advogado e se defender contra os processos mentirosos, processos muitas vezes caluniosos, né? E Deus, ele deu um poder aquisitivo para a igreja muito grande. Então, quando você ouvir alguém dizer que a igreja não precisa de dinheiro, que a igreja não precisa de carro, que a igreja não precisa de avião, não precisa de navio, que a igreja não precisa se enriquecer, repreenda isso em nome de Jesus, porque você é igreja de Cristo, você vai prosperar, você vai adquirir poder aquisitivo, e da sua família, né, dos seus filhos, né, vai sair juiz, advogado, médico, promotor, né, soldados do exército, da marinha, da aeronáutica, de grandes patentes. A sua família vai ser bem sucedida, porque Deus escolheu você para prosperar, né? Por isso que a mídia maligna, a mídia de Satanás, bate muito contra o dízimo. Não tem uma igreja de dízimo, uma igreja de oferta, uma igreja que patrocina. Eles batem muito nessa questão de dinheiro, para a igreja não ofertar, não patrocinar e não adquirir um poder aquisitivo, um poder financeiro, né? E nós vemos hoje aí que tem igrejas que sustentam mais de 1.500 missionários lá fora. Então é muito importante esse poder financeiro, esse poder aquisitivo que Deus deu para a igreja. Josué capítulo 1, versículo 8 e 9. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho e não prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantastes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Olha aí, Deus falando da prosperidade, irmãos. É só fazer o que Deus manda, que Ele prospera. Só fazer a vontade de Deus, que Ele prospera. A gente vê lá em Deuteronômio, capítulo 28, que fala sobre
As bênçãos de Deus têm cerca ali de 31 bênçãos, só de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 ao 14, de prosperidade, de bênçãos de Deus para os que obedecem. Então, Deus prospera a igreja, Deus prospera o seu povo. Aleluia. Lê para mim em Eclesiastes 5,19. Eclesiastes 5,19. E quanto ao homem, a quem Deus deu riquezas e fazenda, e lhe deu poder para delas comer, e tomar a sua porção, e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Olha aí, Deus deu para a igreja riqueza. Deus lhe dá para o seu povo riqueza. Deus dá esse poder para o seu povo. Aleluia. Vamos ver agora Malaquias 3,10. Olha só o que diz. Malaquias 3,10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois farei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Olha, irmãos, a gente dizima e Deus prospera, a gente oferta e Deus prospera, a gente patrocina e Deus prospera. Por isso que a igreja enriquece, por isso que a igreja avança, por isso que a igreja prospera, por isso que Deus prospera os líderes que defendem a igreja, que defendem a obra de Deus, que estão à frente da obra, né? Por isso que o Senhor dá prosperidade. Então, quando você vê alguém se levantando contra os líderes, contra a igreja, né? Caluniando, acusando, você fique do lado da Bíblia, fique do lado de Jesus. Por isso que Deus levantou esses grandes homens de Deus aí para prosperar, como Silas Malafaia, Marcos Feliciano, né? E outros, muitos aí, né? A gente vê como que o Silas Malafaia, o pastor Silas Malafaia, defende a igreja, né? Como ele se coloca à frente de grandes batalhas através do poder aquisitivo que o Senhor deu para ele. Então é muito importante isso, a gente estar do lado de Deus. O sétimo poder que o Senhor deu para a igreja foi o poder da verdade de Cristo, né? Então nós temos o poder, né? O conhecimento da verdade, né? Nós somos o único povo que sabe o que aconteceu no passado, biblicamente, o que acontece no presente, biblicamente, e o que vai acontecer no futuro, biblicamente, porque nós conhecemos a verdade, né? E a verdade é Jesus Cristo. Jesus Cristo nos deu esse poder de ter o conhecimento pleno, genuíno da verdade. Então vamos ver João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso é muito importante, isso. A gente tem esse pleno conhecimento, esse conhecimento genuíno, porque nós aceitamos Jesus, nós entregamos a vida para Jesus, então nós temos o poder da verdade em Cristo Jesus. Aleluia. Louvado e glorificado o nome do Senhor Jesus.